que está por trás dos nossos atos? Qual é a verdadeira motivação do nosso coração em realizar a obra do Senhor? É sobre isso que iremos tratar na EBD Comentada Online de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui. Se você está vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, não vá embora, porque tem coisa boa para aprendermos no Senhor hoje aqui. Estamos dando continuidade à nossa lição da EBD do segundo trimestre de 2022 com o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E o tema da lição de hoje, que vai ser ministrada no dia 22 de maio de 2022, que é a lição de número 8, é Sendo Verdadeiros. Eu sempre falo a data aqui, porque as lições aqui no canal são gravadas com bastante antecedência e às vezes você vai assistir essa lição bem antes. Então, eu coloco a data para que você tenha ciência de que dia essa lição ela vai ser ministrada, tá? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na EBD Comentada Online, para poder, Senhor querido, ministrar esta lição de número 8, no qual eu preciso de iluminação do Teu Espírito Santo, para que o Senhor me dê entendimento, Senhor, para que eu ensine as verdades de acordo com a Tua Palavra. Preciso também que o Senhor ilumine a mente daqueles que vão assistir, para que eles possam compreender e que nós possamos praticar a Tua Palavra. Abençoa cada vida, cada família, em nome de Jesus. Bom, como sempre, eu quero fazer o meu agradecimento a todos vocês dos 4 cantos do Brasil. A EBD Comentada Online está presente em todos os estados brasileiros. Eu me baseio pelos comentários que as pessoas fazem nos vídeos, no caso. E também em países como a Holanda, a Espanha, os Estados Unidos, Portugal e Bélgica. Às vezes você diz assim, pastor, manda um abraço aqui para minha cidade, manda um abraço para mim, minha família. Eu não tenho como fazer isso individualmente, mas eu tenho como fazer isso para todos, então recebam. Sintam-se abraçados por mim. Eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui no canal. Eu também quero falar 2 coisas rapidamente aqui. Eu quero agradecer a vocês que têm usado este material para dar aula para os professores na sua igreja. Eu tenho recebido comentários aqui no canal de igrejas que usam esse material, porque geralmente a igreja ela faz o seguinte, antecedendo o domingo da aula da escola dominical, eles têm na semana, às vezes até no sábado, uma aula para professores, e tem alguém deles que vai lá dar essa aula para os professores. Nesse caso, eles estão usando a aula minha aqui, lá na igreja, para os professores. Eu quero parabenizar vocês por esta atitude. Só assim existe um conteúdo para poder os professores estarem alinhados e ser uma aula ali que vá de encontro realmente à necessidade da igreja, mas também que tenha ali um alinhamento. Então, parabéns, que Deus abençoe. Sou grato a Deus por causa disso. Também quero louvar a Deus porque tem pessoas vindo aqui no canal dizendo assim, pastor, eu estou aprendendo coisas que eu tenho vários anos na igreja, vários anos de cristão ou de cristã e eu não sabia. Então a palavra de Deus esclarece, a palavra de Deus traz conhecimento. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Não assista a aula, uma parte da aula. Assista a aula completa. Se você assistir só uma parte, você só fica com uma parte do conteúdo. Se você assiste a aula completa, você tem o conteúdo por inteiro. Pastor, mas a aula é um pouco longa, porque não é uma pré-aula, é uma aula completa. Inclusive, quem não pode ir na escola dominical por causa do trabalho, por causa de estar enfermo, por causa de um outro problema qualquer, ele tem como assistir esse conteúdo e ele participou da aula da EBD, mas assista ela completa, tá bom? Então vamos lá.
Vamos dar prosseguimento aqui, vamos recapitular aí as nossas lições, tá bom? Na lição de número 1 nós estudamos o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus, falamos sobre as bem-aventuranças. Pastor, tem um monte de lição aí que eu não acompanhei, então volte depois desta lição, assista para você ter o conteúdo completo. Afinal de contas, a revista é uma revista com o conteúdo tratando sobre os valores do reino de Deus, você precisa do conteúdo completo. Lição 2, o cristão como sal da terra e luz do mundo. Lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. Lição 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Não pode guardar rancor, não pode guardar mágoa. Lição 5, casamento é para sempre. Lição 6, expressando palavras honestas, palavras de sim, sim, não, não. Lição 7, não retribua pelos padrões humanos, ou seja, vingança, não queira vingança. E na lição 8, sendo verdadeiros, ou seja, com que motivação estamos realizando aquela obra para o Senhor. Então há muito conteúdo aí que você, se estudar, às vezes você pensa assim, poxa, o que significa as bem-aventuranças? A lição 1 vai falar sobre isso. O que significa o cristão ser sal e ser luz? A lição 2 trata sobre isso. Por que eu não posso guardar ressentimento no meu coração? Sentimentos ruins? A lição 4 vai falar sobre isso. Por que eu tenho que ter uma palavra só? Por que eu não posso, às vezes, falar uma coisa, daqui a pouco falar outra sobre aquela mesma coisa? Porque a lição 6 vai te ensinar sobre isso. Por que eu não posso retribuir? Por que eu não posso desejar vingança? A lição 7 vai te responder isso. E por que eu não posso ter intenções, motivações, outras motivações no meu coração que não sejam aquelas aparentes? A lição 8 vai falar disso hoje. Texto áureo. Bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Feliz. Eu estou sublinhando algumas palavras para dar uma ênfase. O homem a quem o Senhor não imputa maldade. A palavra maldade nesse texto significa culpa, perversidade. E em cujo espírito não há engano. Engano aqui é falsidade. Então tem como você já dar uma pincelada, você que é professor, para os alunos logo no texto áureo. Verdade prática, Jesus chamou de hipócritas, eu não vou dar definição de hipócritas aqui, porque durante a lição vai ter as pessoas que praticam boas ações. Então veja bem, Jesus chama de hipócrita pessoas que praticam boas ações. Praticar boas ações está correto ou está errado? Está correto. Não é errado praticar boas ações. Mas por que Jesus chama de hipócrita? Aí vai dar prosseguimento. Não por compaixão ou outros bons motivos. Compaixão é compadecer da dor de alguém, da necessidade de alguém. Está ali atrelado à misericórdia. Mas, esse mais aqui é uma conjunção, né? De contraste aí nesse sentido, né? Então, mais para obter o quê? Glória. Então esse mais aqui, mais, porém, todavia, no entanto, mostrando um contraste, essas pessoas fazem o quê? Elas fazem boas ações para obter glória para si. Leitura bíblica em classe, Mateus 6, do 1 ao 4. Guardai-vos. Guardai-vos tenham cuidado. Se você ler, eu aconselho sempre vocês aqui. Falo disso no Expondo as Escrituras aqui no canal também. Que eu sempre digo para você que é professor e você que também não é professor, não estude só a EBD comentada online. Assista as mensagens do Expondo as Escrituras, que tem vários temas que vão ampliar o seu conhecimento e vão enriquecer durante o momento que você está dando aula ou no seu dia a dia como cristão, tá? Então eu sempre oriento o seguinte, não leia apenas uma versão da Bíblia. Às vezes você tem a Almeida Revista Corrigida, mas leia o texto na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revista Atualizada, que é a ARA, na NVI, Nova Versão Internacional, na NVT, que eu uso muito aqui no canal, que é a Nova Versão Transformadora, na King James Atualizada, tá? Também pode ler. Pastor, mas eu não tenho recurso financeiro para comprar todas essas Bíblias. Você pode fazer isso online. Você pode fazer isso por aplicativo do celular, no qual você baixa a Bíblia e tem várias versões lá, e você pode ler o mesmo texto em várias versões. Amplia o seu entendimento do texto na NTLH, nova tradução de hoje. Então faça comparações do mesmo texto em versões diferentes. Então guardai-vos tenham cuidado.
de fazer a vossa esmola. Esmola aqui é vossa justiça, obras de misericórdia ou compaixão, boas ações diante dos homens. Aí para é motivo, para ser de visto por eles. Aliás, não tereis galardão. O que é galardão? Recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Aí quando é tempo, quando, pois, deres esmola, aí começam as negações. Não faça para trocar trombeta diante de ti. Depois você vai entender o que é tocar trombeta, tá bom? Como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas. Quem é os hipócritas que Jesus está denunciando? Os escribas e fariseus, os líderes religiosos da época, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, ou seja, já receberam a sua recompensa. Mas, outro contraste, quando tu deres esmola, aí Jesus vai mostrar como deve ser que devemos praticar a questão da compaixão. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. E aqui é uma linguagem figurada. A mão esquerda e a direita estão tão perto uma da outra, mas ele está dizendo que uma não saiba o que a outra está fazendo. Para que a tua esmola seja dada ocultamente e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Palavra-chave da lição de hoje, verdade. Linha do tempo da lição. No tópico 1 nós vamos tratar do ato de dar esmolas e a hipocrisia. E aí vamos tratar, ele vai definir o que é hipocrisia. O que é hipocrisia, né? Definição de hipócrita, né? O que é a palavra hipócrita? O que significa? A justiça pessoal. Do que trata a justiça pessoal? E as 3 práticas da ética cristã. Que 3 práticas são essas? Nesse caso, tá? Jejum, oração e oferta. Tá? No tópico 2, auxiliando o próximo sem alarde, sem tocar trombeta. Qual é a motivação do teu coração para ajudar? O que buscamos quando auxiliamos o próximo? A maneira de ofertar segundo Jesus. Jesus ensina como deve ser a nossa oferta para o necessitado. A lição está voltada mais a uma oferta para o necessitado. Não é a oferta do dia a dia, da igreja, no culto. Porém, os princípios que são ensinados aqui servem também para isso, tá? 3. Deus contempla o bem que realizamos. O Deus que tudo vê, o Deus que recompensa. Então é sobre isso que vamos estudar. Eu quero deixar uma palavra para os professores que estão me assistindo. A lição de hoje foca nas motivações erradas na realização das boas obras. Vocês precisam enfatizar isso. Como professores, não podemos perder de vista esse tema, pois Jesus chama de hipócritas aqueles que fazem boas obras para se promover. Por isso a lição tem como tema sendo verdadeiros. Você pode também começar sua aula com as seguintes perguntas. O que está por trás dos nossos atos? Que foi o que eu comecei aqui a lição de hoje. Qual é a verdadeira motivação do nosso coração em realizar boas ações na obra do Senhor? Qual é? Também você pode perguntar o seguinte, aqui eu não tenho como fazer a pergunta, porque é uma aula... É uma exposição, é uma aula expositiva. Eu não tenho aqui uma participação de vocês direta, apenas no comentário. Mas você que está na sala de aula pode perguntar o seguinte. Você sabe o que significa a palavra hipócrita? O que é agir com hipocrisia? Ouça o que 1, 2 ou 3 alunos falam antes de você definir para que você possa ter uma ideia se eles têm um conceito correto ou errado sobre hipocrisia. E você depois, no decorrer da aula, vai explicar sobre isso. Que o Senhor vos abençoe e que sua aula seja edificante em nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua aula. Você que é professor, você que tem responsabilidade de ensinar, eu quero também dizer a você, não desista, não pare. Ah, eu sou pequeno, tem muita gente melhor do que eu. Ei, mas é você que está com a responsabilidade. Papai do céu permitiu você estar com essa responsabilidade. Então não desista. Ah, mas a minha classe só tem 2 alunos, 3 alunos. O povo, eles não têm interesse em estudar a palavra de Deus. Faça a obra com o que você tem. Não desista. Você está ensinando 1, 2, 3, que amanhã podem ser pessoas que estão sendo usadas na mão de Deus poderosamente. E você vai dizer assim, valeu a pena ter ensinado essas pessoas. Então não abandone aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Agora estude.
Se empenhe. Não pegue a lição apenas para estudar no sábado de noite e queira que Deus faça grandes coisas, porque a parte de estudar é sua. Estude a lição, estude comentários, estude outras partes, como eu já tenho dito aqui, tem o Expondo as Escrituras. Estude, se dedique. Pastor, eu trabalho a semana toda, então tire o dia que você pode fazer, mas não abandone aquilo que Deus te chamou para fazer. Aviso importante, os links com o resumo e o slide dessa lição estão na descrição do vídeo. Eu tenho recebido alguns comentários aqui no canal de pessoas dizendo assim: ah, pastor, eu não estou conseguindo baixar os PDF. Eu sempre digo aqui, gente, vai na descrição do vídeo, desce ele quase até o final. Vai estar escrito assim, faça download. Não está logo no início, tá bem lá embaixo. Faça download e aí vai ter um link, clica nesse link, você vai ser levado para o meu site. No meu site, dessa página até lá embaixo e vai ter lá 2 botãozinhos para você poder clicar e poder baixar. Pastor, por que o senhor não coloca logo na parte de cima? Porque existem conteúdos que você precisa estar em contato antes de clicar. Quem sabe você se interessa por alguma parte dos conteúdos que estão ali. Então, por isso, não fica na parte de cima, fica na parte de baixo. Então, se você seguir a minha orientação, você vai conseguir baixar todos os PDFs. Você consegue baixar todos os PDFs. Agora, se você quer baixar os PDFs em um único lugar, fique ligado nessa dica. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Então, se você quiser baixar tudo num único lugar, aqui embaixo na descrição tem o Seja Membro. Você vai clicar, você vai ser levado para uma plataforma, lá você vai assinar e a partir desse momento você vai ter todo o conteúdo lá num único lugar. E conforme eu for publicando, vai aparecendo lá para você, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de pedir a você, seja alguém que divulgue o canal. Divulgue esse canal. Tá vendo o QR Code na tela? Tem um QR Code aí na tela para você se inscrever, tá bom? No canal. Não deixe de se inscrever no canal e divulgar o canal. Divulgue, outras pessoas podem também seguir. Quem sabe alguém da sua família, alguém da sua igreja. Às vezes você não tem o chamado para ensinar, mas você pode divulgar alguém que está ensinando a palavra de Deus como ela é, seja eu ou qualquer outro canal. Aqui não é exclusivismo não, tá bom? Não tem exclusivismo não, pode ser outro canal, mas divulgue para que outras pessoas se inscrevam. Quando eu estou gravando esse vídeo, o canal está aí quase com 12 mil inscritos. Porém, se você tem alguém que você conhece, cada pessoa tiver uma responsabilidade de indicar para 1 ou 2 ou 3, em muito pouco tempo vai aumentar o número de inscritos e mais pessoas vão participar desse conteúdo e mais vidas vão ser edificadas e mais discípulos estão sendo formados, pois afinal de contas, essa é a ordem de Jesus. Esse QR Code, se você está assistindo pela TV, basta você apontar, preste atenção nisso aqui, para facilitar a sua vida, aponte a câmera do seu celular e você vai ser levado diretamente para o meu site. Lá você vai descer a página e vai clicar para baixar, tá? Introdução. O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Então, esse é o propósito do Sermão do Monte. Tenhamos compromisso com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus. Então, quem vive os valores do Sermão do Monte deseja ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens. Você não está buscando os aplausos dos homens. Quem busca aplauso dos homens é as pessoas no mundo. Você não é do mundo, você é um cristão. Eu sou um cristão, tá? Além de vigiar contra a hipocrisia, ou seja, além de não buscar os aplausos dos homens, nós também somos protegidos contra a hipocrisia.
Nesta lição, veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticavam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Toda vez que o texto aparecer em preto, é o texto da lição. Em vermelho, é um comentário ou alguma referência bíblica. Estamos estudando nesse trimestre sobre os valores do reino de Deus. Esses valores podem ser chamados de princípios, ou mandamentos, ou regras. O que precisamos entender é que existem pessoas que praticam princípios certos, ou seja, regras estabelecidas na palavra de Deus, mandamentos estabelecidos na palavra de Deus, mas com motivações erradas. Então, deixa eu dar um exemplo. Um exemplo disso é o texto que estamos estudando na lição de hoje, Mateus 6, do 1 ao 4. Eles praticavam boas ações. Princípio correto. Deus mandou praticar boas ações. Mas a motivação era errada. Por quê? Porque eles buscavam glória para si. Então a intenção dos fariseus e dos escribas em praticar boas obras era trazer glória para si. Essa é uma motivação errada. O que eles estavam fazendo a nível das boas ações era correto. Mas a intenção do coração era errada. Então nós podemos fazer coisas certas, mas da maneira, podemos fazer coisas certas, mas com as motivações erradas. E Deus não quer isso. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que quer assumir uma posição na igreja para trabalhar na obra. O trabalho realizado na obra é algo certo, correto, é um princípio correto. Mas às vezes ele quer fazer isso para poder ter destaque, para as pessoas poderem olhar para ele e ver que ele está naquela posição. Então é uma motivação errada. Vamos dar um outro exemplo. Por outro lado, também existem pessoas que têm motivações corretas, aí a motivação está certa, a intenção do coração está certa, porém usam princípios errados. Davi é um exemplo aqui a ser citado. A Bíblia relata no capítulo 6 do livro de 2 Samuel que Davi traz de volta a arca para Jerusalém. A arca estava fora de Jerusalém, Davi vai trazê-la para Jerusalém. A motivação era certa. A arca está longe, vamos trazer para perto. A arca de Jerusalém, a vontade, o desejo é correta. Mas o princípio usado foi errado. Qual foi o princípio errado? Ele mandou colocar a arca no carro de bois e não nos ombros dos sacerdotes. A lei mandava que a arca fosse carregada nos ombros dos sacerdotes, para eles terem a responsabilidade. Estava sobre os seus ombros essa responsabilidade de levar o povo até Deus. Davi bota a arca em carro de bois. Então esse princípio estava errado. Ele mandou colocar a arca no carro de bois e não nos ombros dos sacerdotes. Um princípio quebrado gera consequências. Um mandamento quebrado gera consequências. No primeiro tropeço dos bois, Uzá colocou sua mão na arca para que esta não caísse. Ele estava tentando ajudar. O que tinha de errado em não deixar a arca cair? Ele estava tentando ajudar. Então era uma motivação correta. Não deixar a arca cair. Pois ele, assim como Davi, tinha uma boa intenção. Porém, ele quebrou um princípio. Qual foi o princípio que Uzá quebrou? Ele não estava autorizado em tocar na arca. Quando ele toca na arca, ele morre. Deus o mata. Então ele tinha uma motivação correta, não deixar a arca cair. Mas ele usou um princípio errado. O que foi? Ele tocou na arca. Ele não podia tocar na arca. Quer ver uma coisa que acontece? Às vezes tem gente congregando numa igreja e Deus até tem um chamado com ele para obra, para num dia estar diante de uma igreja, ou tem gente que nem tem chamado para ser um pastor de uma igreja. E ele se aborrece, ele sai e ele vai embora. E aí ele diz, eu vou abrir uma igreja para fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é algo aceitável. Fazer a obra de Deus é uma motivação correta, é algo aceitável. Porém, ele vai abrir a obra de Deus debaixo de uma rebelião. Ele carrega gente com ele leva gente com ele para abrir essa igreja. Princípio errado. E aí essa obra não vai frutificar. Sabe por quê? Porque ele está abrindo uma obra debaixo de um princípio errado. A motivação de fazer a obra de Deus pode até ser correta nesse momento, mas o princípio errado foi debaixo de rebelião. Deus não tem compromisso com gente assim. Mas também tem gente que pode abrir uma igreja no sentido de fazer a obra de Deus, o princípio está certo, não foi debaixo de rebelião, mas ele quer fazer isso às vezes para poder ganhar dinheiro, ele quer fazer isso para estar na frente, para ter gente que esteja subordinada a ele. Motivação errada. Então cuidado com os princípios e as motivações que
regem o seu coração. A lição de hoje trata justamente disso. Motivações corretas no contexto da ajuda dos necessitados. Porém, essas motivações abrangem muitas outras coisas em nossa vida. Nós não vamos ampliar, mas cuidado com o que você tem no coração, a intenção do seu coração em fazer determinadas coisas. Pode até nem ser ajuda ao necessitado, pode ser até estar ali ajudando o pastor da igreja, mas qual é a motivação? O que está por detrás do seu coração? Então que tenhamos cuidado de ter as motivações corretas e de usar princípios ou valores certos também em todas as áreas da nossa vida. Tem gente que está sempre ali na igreja, quase sempre em todos os cultos, mas às vezes tem motivações erradas no coração. Eu estou vindo para que o pastor possa me ver e ele possa me colocar em determinada posição porque é aqui que eu quero estar. É uma motivação errada. Você vai para glorificar a Deus, você vai para servir ao Senhor. Te colocar numa posição na obra de Deus, primeiro, Deus tem que ter te chamado para isso. E segundo, vai ser uma consequência da sua entrega voluntária ao Senhor, sem segundas intenções. Vamos lá. 1. O ato de dar esmolas e a hipocrisia. Vamos falar sobre definição de hipócrita, ajuda pessoal, a justiça pessoal e as 3 práticas da ética cristã. Esmola, guarde isso aqui. Esmola é igual boas obras, boas ações, socorro aos necessitados, auxílio aos necessitados, tá? Deixa eu fazer uma definição de esmola aqui mais ampla. A palavra grega para esmola no versículo 2 significa um ato de misericórdia ou de piedade, o que é dado por caridade a um necessitado. Infelizmente, essa palavra em nosso contexto, nos nossos dias, traz uma ideia de inferioridade. Quando você diz que vai dar esmola para alguém, a palavra esmola parece que a pessoa está numa situação assim. A ideia que se tem é logo de alguém que está mendigando e precisa de ajuda. Só que dar esmola não está só nisso. Porém, esmola na Bíblia é algo muito mais amplo e traz a ideia de boas obras, de ajuda aos necessitados, como os órfãos, as viúvas, e não apenas para aqueles que estavam mendigando. Então, essa ajuda aos necessitados, que a Bíblia chama de esmola nesse caso, não é apenas para alguém que mora na rua. Às vezes um irmão em Cristo pode estar necessitado, precisando de um ato de misericórdia, de compaixão. A Bíblia chama de esmola, só que no nosso contexto, a palavra esmola, nos nossos dias, fica algo assim que ofende. Se você disser assim, toma essa esmola, a pessoa vai se sentir ofendida. Mas na Bíblia a palavra esmola é ajuda aos necessitados. Deus sempre se preocupou com os necessitados, mesmo no Antigo Testamento. E veremos isso ao longo da lição. Levítico 23:22 diz: quando fizerem a colheita da terra, não colhe as espigas nos cantos dos campos, e nem apanhe aquilo que cair das mãos dos ceifeiros, que às vezes caía. Deixem esses grãos para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Esse texto aqui e outros mais prova que sempre existiram pessoas pobres em Israel. Isso aqui cai por terra aquela mentalidade que todo mundo vai ser rico, que todo mundo vai ter condição financeira abastada. Isso cai por terra, porque sempre haverá, a Bíblia inclusive diz, sempre haverão pobres. Jesus disse, o evangelho é pregado aos pobres. No tempo de Jesus também havia pobres. E ele está falando de pobres judeus, que ele começou seu ministério pregando para judeus. Então pare de achar que todo mundo que está na igreja vai ter muita condição financeira. Mas uma coisa eu posso provar para você biblicamente. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Nós não vamos morrer de fome, não vamos morrer de sede, não vamos ficar sem o que vestir, não vamos ficar sem ter um lugar para poder morar. O Senhor vai suprir as nossas necessidades. Mas isso não quer dizer que vamos ter coisas para ostentar. Então guarde isso. Vamos lá, definição de hipócrita. Olha aí a máscara. O que é um hipócrita? No grego, a palavra hipócrita significa alguém que interpreta um papel. Um personagem em uma obra teatral, ele é um ator. O uso dessa palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa, tá? Dentro do contexto que Jesus usou, a palavra hipócrita significa o seguinte: o uso dessa palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores. Mateus 6, de 1 a 3.
Mateus 6, 16 a 18. Ele quer impressionar, ele é um ator. Ele está ali atuando, interpretando, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé. Qual eram os enfeites? Era a maneira que eles faziam aquilo. Então eles estavam ali atuando. Ele chama de enfeites no sentido de não ser aquilo que é o importante, mas não na questão central da fé. Qual era a questão central da fé nesse quesito? Boas obras que glorificassem a Deus. Eles faziam boas obras para glorificar a si. E cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Diga-se de passagem que existem muitos conflitos entre os irmãos por causa dos enfeites. E muita gente disputando para ser notado na igreja. Tem muita gente disputando para ser notado. E tem muita gente que deixa aquele negócio bem bonito, mas na verdade a motivação é errada. Eu mesmo, ninguém me contou, eu vi. Uma vez eu estava no monte e eu presenciei uma pessoa do ministério chegar para o grupo que lá estava e dizer assim: irmãos, eu queria pedir oração. Olha só, ó, preste atenção aqui, ó. Conversa espiritual esconde motivos corruptos, logo aqui no início da frase. E ela chegou e disse assim: eu queria pedir oração para uma pessoa. Ela usa como desculpa a oração, porque fulano de tal caiu em adultério. Meu irmão, Jesus, tem misericórdia. Ele queria contar que a pessoa tinha caído em adultério, mas para isso ele falou que estava pedindo oração pela vida da pessoa. Foi bondoso isso que ele fez? Edificou? Então não é correto fazer isso. Não é correto expor o nome da pessoa. Então é uma conversa que parece espiritual. Vamos orar por ele. Mas é para apontar, para acusar, para todo mundo saber, ó, ele caiu. E dali, ó, vira o quê? Todo mundo espalha, ó, tô sabendo, fulano caiu, ó. Fulano de tal contou lá no monte que fulano caiu. Que coisa terrível. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. Então, de um lado está o hipócrita, do outro lado está a pessoa de fé. Ou seja, apresenta suas obras para o próprio Deus. Faz as obras, porém faz para a glória de Deus. Nesse caso, a pessoa de fé sabe que suas obras, apesar de beneficiar as pessoas, é inevitável. Ele está fazendo obras que vão beneficiar pessoas. São feitas para Deus. Beneficia pessoas, mas são feitas para Deus ver, não para as pessoas ver. Ela reconhece sua dependência total de Deus, quem faz? A pessoa de fé. E entende que seus recursos só existem para ajudar porque Deus, pela sua bondade, o tem abençoado. Tudo é de Deus. Já leu o Salmo 24? Então leia depois lá o início do Salmo 24. Nós somos apenas mordomos. Por mais que você trabalhe todos os dias, por mais que você levante 5 da manhã, 3 da manhã, 2 da manhã, você trabalha de madrugada, por mais que você lute, você se esforce, você só está administrando aquilo que Deus permitiu estar nas suas mãos. Estou falando de quem faz trabalhos honestos, tá? Porque senão daqui a pouco vai pensar assim, não, qualquer tipo de coisa que eu fizer, foi Deus que permitiu estar nas minhas mãos. Não. Aí você está quebrando o princípio, a pessoa está quebrando princípios. Se você está trabalhando com coisas que são contra a lei, então é quebra de princípio, é pecado, Deus não se agrada disso e até às vezes é crime também. Então, mesmo que você esteja trabalhando várias horas por dia, num trabalho honesto, num trabalho digno, você só está administrando aquilo que Deus permitiu estar nas suas mãos. Porque o céu, a terra e toda a sua plenitude é do Senhor. Tudo é de Deus. Animais, os homens, tudo é do Senhor. Tudo foi feitura das mãos do Senhor. Então os homens não têm nada. Eles estão aqui, nós estamos aqui como mordomos. E a pergunta é, como você tem apresentado a sua mordomia diante de Deus? Deus não gosta de desperdício. Você lembra? Jesus multiplicou pães e peixes, depois ele mandou recolher o que sobrou. Ele não gosta de desperdício. Tem muita gente desperdiçando os recursos que vêm na sua mão e negando ajuda aos necessitados. E aí depois você não sabe porque sua vida vive toda enrolada. É porque você, além de não administrar direito os seus recursos, ainda deixa de ajudar quem poderia ajudar se você não desperdiçasse. Não desperdice aquilo que não é seu. Você gostaria que alguém desperdiçasse aquilo que é seu? Deus também não gosta disso.
Tá? Pensa bem, pensa com carinho sobre isso aqui, que isso aqui é bem sério, tá? Pessoas de fé não se preocupam em ser vistas pelos outros. Afinal de contas, elas servem ao Senhor, por isso se voltam para Ele. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente. Por isso que é os enfeites. Porque os enfeites são vistos por fora. Quem coloca enfeites é para ser visto. Você vai fazer uma ornamentação de uma festa. Então tem os enfeites na festa. Então quem chega, olha e fala, que bonito. Que bonito. Porque é o enfeite, nesse caso. Mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza não é revelado. Posso usar aqui o que Jesus usou para os fariseus e os escribas. Sepulcros caiados. O que isso quer dizer? Na época, né, na cultura que há aí no Brasil, tem até um feriado no dia 2 de novembro, dia de finados, as pessoas têm como hábito pagar para que vão lá nas sepulturas e nas lápides e pinte. Que bonito! Por fora. Mas lá dentro só existe restos mortais. Ossos. Nesse caso, para quem tá recente, morreu recente, ainda tá com cheiro de podridão. Então, o enfeite por fora é bonito. É bonito. Pode até ser bonito. Às vezes é de mármore, granizo, certo? Mas e por dentro? Agora, do homem, por fora, os atos bonitos, mas por dentro? Por dentro, a motivação é errada. Então, o hipócrita, ele quer ser visto por fora. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano, somente Cristo, que conhece a natureza humana. João 2,25 diz: e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. 1 Samuel 16,7 também diz isso. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência. Por isso que eu sublinhei aqui, não atente para a sua aparência. Nem para a altura da sua estatura. É por isso que você e eu não podemos julgar ninguém por aparência. Às vezes, nós julgamos as pessoas pelas aparências. E nós nos enganamos perfeitamente. Achamos que as pessoas são o que não são. Às vezes achamos que elas não são boas pessoas e elas são boas pessoas. Porque julgamos pela aparência. E às vezes achamos que elas são boas pessoas e elas não são boas pessoas. E quando eu falo de boas, é ter uma conduta correta, porque bom é só Deus. Eu sei disso, tá? Mas você entenda o que eu quero dizer com bom. É no sentido de ter uma conduta correta. É nesse sentido, tá? Por favor. Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura. Porque esperava-se que um rei fosse belo, fosse alto. Aí ele vai dizer, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração, para as motivações, para as intenções. O caráter é uma coisa que você só conhece convivendo com a pessoa. Então alguém pode chegar na igreja novo, pode começar a trabalhar, e você não, logo de cara, chegou trabalhando e é isso, é aquilo, entendeu? Tem a credencial e tá, vou colocar nessa posição. Mas você não conviveu. E aí depois você vai descobrir que aquela pessoa não é nada daquilo. Ele demonstrou uma coisa que ele não era. É por isso que você tem que acompanhar, você tem que olhar, você tem que observar. Você tem que ter pessoas que você confia, que possam falar alguma coisa sobre aquela pessoa, talvez que elas conheçam. Falar coisas verdadeiras. Quem é líder de igreja precisa ser bem assessorado. Precisa ter gente do seu lado honesta, verdadeira, justa. Porque elas podem dar informações preciosas para o líder. Pastor, olha, é assim, assim, assim. E o líder tomar uma decisão e saber que está tomando uma decisão, ele vai orar ao Senhor, mas ele tomar uma decisão por quê? Porque ele sabe o que ele está fazendo. Mas imagine alguém na liderança que tenha pessoas que não são justas, que não são honestas, que não são verdadeiras, e acabam falando coisas de determinadas pessoas que não são aquilo que de fato é. Ou acabam beneficiando pessoas. Então, o hipócrita, ele esconde, mas o Senhor diz, eu olho o coração. A pessoa fingida ou hipócrita pode ingressar na igreja. Olha só, isso aqui é muito sério.
professar uma aparente fé. Lembra da parábola do joio e do trigo? Tem joio no meio do trigo. Parece com trigo, mas não tem fruto. Não tem semente. O joio é idêntico ao trigo, só que ele não tem semente. Não tem semente. Não tem fruto. Professar uma aparente fé. Porque hoje é muito contado o seguinte: tá no templo. Tá vindo pros cultos. Acompanha. Então isso para muita gente já é de grande valor. Às vezes se desmerece um que só pode ir no culto uma vez na semana e por motivo justo, trabalho. E aquele que pode ir 3, 4, 5 vezes é muito bem visto. Mas aí vai olhar a motivação daquele que vai 3, 4, 5. Não é todas as vezes que isso acontece. Não é com todo mundo que vai 3, 4, 5 vezes que a motivação está errada. Mas às vezes a motivação é errada. Ele está ali procurando alguma coisa para si mesmo, não para a glória de Deus. Só que essa lição aqui, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, não é para você ficar analisando a vida dos outros, se botar como juiz, se colocar como juiz. Não, é para você analisar a sua vida, não a vida dos outros. Você não tem que analisar a vida de ninguém. A salvação é entre você e Deus. Então analisa a sua vida. Fica vistoriando por qual motivação, qual é a intenção do meu coração de estar realizando isso aqui hoje. Eu mesmo. Qual é a intenção do meu coração de estar aqui na EBD Comentado Online? Comecei na pandemia, no mês de abril de 2020, a gravar as aulas. Eu já falava sobre escola dominical no passado no meu site, mas escrito. Mas na pandemia eu comecei a gravar as aulas em vídeo. Foi uma dificuldade. Eu não tinha liberdade para gravar em vídeo. Se você ver os meus primeiros vídeos, se você for buscar lá minhas primeiras aulas, você vai ver que eu estou totalmente engessado, temeroso, falando assim, quase não me mexendo, porque esse gesticular meu é normal, é meu, cada um tem o seu. Tem gente que consegue ficar o tempo todo assim, não, falando bem calmo, falando bem devagar. Só que isso não sou eu. Às vezes eu recebo um comentário aí no canal: pastor, eu não tô conseguindo acompanhar que o senhor fala muito rápido. Eu falo: eu disponibilizo o material para você ler, meu amado, minha amada, leia então. Pode ler, fique à vontade. Ou então assista mais de uma vez. Irmãos, é o meu jeito. Deus seja louvado, Ele me fez assim. O que eu vou fazer? Eu não vou agradar todo mundo. Você tá entendendo? Então, e eu comecei. Agora, qual é a motivação? Qual era a motivação quando eu comecei? Ensinar a palavra de Deus. E qual é a motivação hoje? Continuar ensinando a palavra de Deus. Aí alguém fala assim: pastor, mas aparece de vez em quando aí o senhor indicando um livro. Quantas vezes as pessoas não sabem que livro comprar, a gente está indicando? Pastor, mas tem aí, ou seja membro, que o senhor oferece benefícios e está semeando no seu ministério. Mas a palavra de Deus também diz que o obreiro é digno do seu salário. Ou seja, não há nada de errado se alguém quer contribuir lá, recebendo benefício que na verdade não é nem oferta isso. Ele apenas está fazendo uma assinatura para ter o conteúdo num único lugar. Qual é o problema? Em troca disso, a pessoa que está gravando os vídeos tira do seu tempo precioso para ficar ali realizando a obra de Deus. Então a motivação, qual é a motivação? Agora eu poderia passar horas nessa aula explicando as minhas motivações. Só que eu não preciso fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu coração e conhece o seu coração. Tem gente que às vezes está dando aula, alguém aponta e diz assim: tá aí ó, para aparecer. Mal sabe ele que por ele, pelo professor, pelo pregador, pelo obreiro, pastor, a obreira, que está na mesa de oração, a vontade seria estar sentada lá no cantinho. Lá no cantinho. Sabe? E a pessoa não sabe de nada. Enquanto tem gente sentado lá que tá louca para estar lá na frente. Eu quero aparecer. Então, cuidado. Só Deus conhece a motivação. Só Deus. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter o seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa e interiormente ser outra. Mateus 5,48 diz: sede vós, pois perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Estudamos na lição 7 que ser perfeito é amar a todos sem acepção de pessoa, pois Deus dá chuva para bons e maus. Certo? E para entendermos melhor por que o amor protege nosso coração da hipocrisia,
Basta lermos o seguinte texto e veremos que o amor é o que o amor é e o que ele não é. Primeiro, o que ele é. Estou lendo na NVT. O amor é paciente. É bondoso. Então o amor é paciente e bondoso. Eu não tenho tempo para explicar o que significa ser paciente, o que significa ser bondoso. Mas ele é paciente e é bondoso. Agora o que ele não é? Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Tudo isso os fariseus e escribas faziam. Eles se vangloriavam, eles se orgulhavam do que faziam, eles se achavam pessoas dignas. Tanto é que em Lucas 18, a partir do versículo 9, se não me falha a memória, que tem ali a parábola do fariseu e do publicano, o fariseu só falta na oração dele dizer: Deus, olha, tu tem muita sorte de ter um servo como eu, porque eu sou muito bom. Só faltou ele dizer isso. É a única coisa que ele não disse, que realmente tudo apontava para isso. Ele não falou com palavras assim, dessa forma, mas era o que ele estava dizendo para Deus. Deus, tu tem muita sorte de ter um homem como eu. Eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros. Eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes na semana. Pura hipocrisia. Não maltrata, não procura os seus interesses. Tem gente fazendo a obra de Deus procurando os seus interesses. Deus está vendo isso. Não se ira facilmente, não guarda rancor. Aí isso aí já... Só essa parte aqui do versículo 4 e 5 já cobriu várias partes de lições que nós estudamos. Guardar ressentimentos. 2. Justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Entenda uma coisa, guarde isso aqui. Embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem vistos. Difícil entender isso? Não. Eles tinham que fazer boas obras, mas não para serem vistos. As boas obras seriam vistas? Sim, mas a intenção do coração não era ser visto pelos homens, e sim servir ao Senhor. Boas obras em Mateus 5,16 são para glorificar ao Pai. Já as boas obras dos fariseus condenados por Jesus em Mateus 6, a partir do versículo 1, eram para se glorificar. Eles esperavam que os espectadores dissessem a seu respeito. Olha só o que eles queriam ouvir. Que homens espirituais! Como esses escribas e fariseus são piedosos! Aqui no Rio de Janeiro é muito comum ouvir, quando alguém prega e depois que terminou de pregar, algumas pessoas chegarem ou durante a pregação e falar assim: fulano quebrou tudo. Eu já não... De cara eu já reprovo esse tipo de fala. Por quê? Porque Deus não quebra nada. Deus constrói. Nosso Deus não é o Deus de destruir. Nosso Deus é o Deus de reconstruir ou de construir. Então já é um jargão bem fora daquilo que a Bíblia ensina. Só que o problema não é nem em si só ele ser fora do que a Bíblia ensina, porque isso também já é gravíssimo, mas é o que ele cria no coração da pessoa que ouve isso. Porque chega pra alguém e fala assim: ih, fulano, quebrou tudo, acabou com tudo, olha, não deu pra ninguém. Aí pronto. Aí o coração dessa pessoa, o que vai acontecer? Pode começar a nascer dentro do coração dessa pessoa, por causa desses tipos de palavras, orgulho. E ele começa a achar, daqui a pouco, ele tá achando que ele é melhor até do que o pastor da igreja dele. E Deus me usa mais do que o meu pastor. Aí pronto, aí acabou, aí se perdeu totalmente. Daqui a pouco tá lá, como uma lata, só faz barulho. Não tem mais unção de Deus, que Deus não tem compromisso com gente soberba, gente orgulhosa. Então não deixa o orgulho entrar no seu coração. Não existe nada de errado em, depois de uma mensagem, depois de um ensino, alguém chegar e falar assim: irmãos, que Deus seja louvado pela sua vida, continua se esforçando, continue estudando, você tem sido bênção aqui. Isso é uma coisa, isso não vai levar ninguém a se orgulhar. Agora dizer que quebrou tudo, que acabou com tudo, que Deus está usando demais, faça isso não. E não receba isso também não. Você não vai ser indelicado com as pessoas, mas se alguém vir dizer isso pra você, diga assim: olha, querido,
Tudo que aconteceu aqui foi para a glória de Deus, mas tem gente que gosta. Os fariseus adoravam. Eles queriam ouvir que homens espirituais, como esses escribas e fariseus, são piedosos. Naturalmente, que se deve evitar uma demonstração pública com tal motivação. A justiça pessoal, que é motivações corretas e princípios corretos, justiça pessoal, não é errado ter a justiça pessoal, são as boas obras realizadas através do novo nascimento que recebemos. Ela só é uma coisa errada se você tiver motivação errada. Mas se você tem motivações corretas e princípios corretos, a justiça pessoal é algo que se espera. Só que só quem pode realizar é quem teve um encontro real com Jesus. Já aprendemos que não somos salvos pelas boas obras, e sim pelo sacrifício de Jesus na cruz. Porém, as boas obras são presentes na vida do salvo. Ou seja, não somos salvos pelas obras, mas o salvo tem que ter boas obras. Eu não sou salvo por fazer boas obras. Eu faço boas obras porque sou salvo. O motivo da minha salvação é Cristo. A consequência da minha salvação são boas obras. Tá vendo? Motivo, Cristo. Salvação vem por meio de Cristo, através da graça de Deus. Consequência da salvação, boas obras. Efésios 2, 8 a 10. A graça é a causa da salvação. Foi por causa da graça que Cristo veio. A fé é o instrumento que eu recebo salvação. E se eu perco a fé, eu deixo a salvação de lado. Por isso que, na verdade, a palavra perder a salvação tem a ver com entregar, devolver, rejeitar. Não é uma coisa de nós para Deus, é uma rejeição. Nós estamos rejeitando a salvação. Então, está perdendo porque está abrindo mão, mas não no sentido de Deus tomou. Cuidado com isso, porque às vezes fica parecendo, quando você fala que alguém perdeu a salvação, como se Deus tivesse tomado a salvação. Ou perdido no sentido assim, eu posso perder essa caneta, por um descuido no caso, eu posso perder a caneta, nem com uma intenção ruim. Aí eu perdi, eu não sei onde está. Mas perder a salvação, nesse caso, é abrir mão conscientemente. Então a pessoa ela não fez isso sem querer. Ela faz isso sabendo o que está fazendo. Então o perder é rejeitar. É abrir mão da salvação. E como você abre mão da salvação? Deixando de crer. Porque o instrumento para receber a salvação é a fé. E a fé é em Cristo. Tá? Então a graça é a causa da salvação. A fé é o instrumento e as boas obras é o resultado. Como é que eu vou saber se eu sou salvo? Através daquilo que começa a acontecer na minha vida. Transformação. Boas obras. Foi nesse particular. Que particular? Fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade, que Jesus disse: guardai-vos, tenham cuidado de fazer a vossa esmola, justiça, boas obras diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quem busca as recompensas dos homens, cancela a recompensa de Deus. Guardou? Quem busca a recompensa dos homens, cancela a recompensa de Deus. Abre mão da recompensa de Deus. Deus não vai recompensar quem é recompensado pelos homens. Ah, pastor, peraí. Como assim? Eu estou falando de quem busca, faz para ser visto. Agora, tem pessoas que são recompensadas pelos homens no sentido de serem honrados, reconhecidos, mas ele não fez com essa motivação. Então isso não cancela. Isso não cancela a recompensa de Deus. O que cancela a recompensa de Deus é a motivação de receber glórias dos homens. Aplauso dos homens no sentido de ser visto. É nesse sentido. Quando eu uso a palavra aplauso, que é bater palma, é no sentido da pessoa querer ser visto. Agora alguém pode dizer: irmão, eu glorifico a sua vida. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Ele pode dizer isso, não há problema. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Isso não tem nenhum problema, tá? Quando Jesus diz: não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu, o sentido é o seguinte: quem busca, olha só, todo o tempo é isso, ó. Quem busca glória para si mesmo, usando como disfarce da glória a Deus, tô ajudando, tô fazendo, mas é para si, já receber o seu galardão, sua recompensa, que é a honra, a admiração e o louvor dos homens. Já recebeu o louvor dos homens, a admiração dos homens, honra dos homens.
Deus jamais recompensará o hipócrita, pois ele pode até enganar os homens, se passando como alguém piedoso, mas jamais enganará o Senhor. Os escribas e fariseus eram condutores cegos, e isso acontecia porque não tinham um novo nascimento. Estavam em trevas, mortos espiritualmente, pois rejeitavam a Jesus. Porém, um cidadão do reino de Deus jamais pode seguir tais práticas, pois recebeu um novo nascimento, tem o Espírito Santo morando dentro dele. E sabe que suas obras são vistoriadas pelo próprio Deus. Hebreus 4,13 fala sobre isso. Temos que prestar contas diante daquele que tudo vê. Os discípulos de Cristo que vivem seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Entendeu isso agora? Pastor, mas isso está nascendo dentro de mim. Começa a orar, pede a Deus para repreender isso, tirar isso de você. Peça a Deus nas suas orações assim: Senhor, que a humildade, a simplicidade sejam sempre os distintivos da minha vida. Esteja sempre presente na minha vida. Tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31, Colossenses 3:17, 1 Pedro 4:11. Tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal, a gente querer se exibir, poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. Eu já vi gente se vangloriando que ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então ele está caindo nessa armadilha de se exibir. E desfaz de quem não consegue orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você não tem que desfazer, isso é você. Deixa a pessoa. Por incrível que pareça, pode acontecer de ter pessoas que precisam estar ali em oração 1 hora, 2 horas, e outras vão orar 15, 20, 30 minutos e às vezes tem a vida espiritual equilibrada da mesma maneira. Porque isso vai muito de acordo com as batalhas que cada pessoa enfrenta, com a obra que cada pessoa realiza. Orar é para todos. Orar sem cessar também. Vamos estudar sobre isso na próxima lição. Lição de número 9. Que vai tratar sobre orando e jejuando como Jesus ensinou. Lição de número 9. Pastor, essa lição eu posso mostrar para você aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Cadê? Vamos lá, lição de número 9 aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá? Então, cuidado. Para não exibirmos nossa justiça pessoal em busca de nos promover, podemos passar nossas motivações e valores pelo filtro da palavra de Deus. E fazer as duas perguntinhas só. O que estou fazendo é para a glória de Deus? E eu me baseio em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, é para a glória de Deus? Você tem que perguntar. Eu posso dizer que isso é para a glória de Deus? Segundo, posso dizer que é em nome de Jesus? Colossenses 3:17. Use esses dois filtros na sua vida, da palavra. Sempre que você for fazer qualquer coisa, se você tiver uma dúvida, se na palavra de Deus não tiver uma clareza, você não conseguiu entender, não é a palavra não ter a clareza, mas você não conseguiu entender, ou a Bíblia não trata daquilo de forma bem descritiva, né, detalhada, vamos usar assim, ela fala como um princípio geral, então você vai perguntar: eu posso dizer que é para a glória de Deus? Eu posso dizer que é em nome de Jesus? Por exemplo, uma pessoa saiu de uma igreja, carregou um monte de gente com ela, vai abrir uma igreja, ele pode dizer que isso é para a glória de Deus? Não, é rebelião. Não é para a glória de Deus, não. Ah, pastor, mas a prova que Deus está com a gente é que está dando certo. Mas quem foi que disse para você ou para qualquer outra pessoa que tudo que está dando certo é certo? Tem um monte de coisa aí nessa vida do dia a dia que dá certo e não é certo. Às vezes um grupo planeja um ataque a um lugar, comete um assalto, deu tudo certo, ganharam dinheiro, enriqueceram. Mas é certo? Não. Então não meça a vontade de Deus pelo que dá certo, mas sim pelo que é certo. E como é que você vai saber se é certo ou não é certo? Através da palavra. Se você estuda a palavra, você vai saber, isso não é certo. E aí quando você estuda a palavra, opa, rebelião não é certo. Então eu não posso abrir uma obra debaixo de rebelião. E outras coisas mais, tá? 3. As 3 práticas da ética cristã: oração, jejum e oferta. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Tiago 1:27 fala sobre isso. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações
e guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, ter uma vida de santificação. Órfãos e viúvas aqui está exemplificando os necessitados. Pode até não ser um órfão, pode até não ser uma viúva, mas alguém necessitado. Muitas pessoas pensam que culto é prestado apenas no templo. Como igreja precisamos nos reunir no templo? Sim. Não deixe de se reunir no templo. Precisa. Lá você recebe a palavra, pratica a comunhão, é edificado. Tenho aqui no canal, no programa Teologia, a Vida Cristã, um panorama sobre o estudo da doutrina da igreja que trata do que é a igreja e qual é a sua missão. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para você rapidinho, ó. Panorama da doutrina da igreja. Tá aqui, ó. Parte 1, panorama do estudo da doutrina da igreja, e parte 2. Tá aqui. Então você pode assistir aqui depois. Assista esses 2 vídeos, mas assista a parte 1 e a parte 2. Eu vou ver se eu deixo até lá no final dessa aula lá para você, como indicação do vídeo, esses 2 vídeos aqui para você poder assistir, tá? Que é importante, tá? Então, aí você conhece qual é a missão da igreja, nesse caso. Mas prestamos culto também a Deus através de servirmos ao próximo. Podemos dar um exemplo bem simples aqui. Um exemplo bem simples. Que exemplo é esse? Eu nem vou ler. Uma pessoa está desempregada, precisa que seja feito um currículo para ela. Ela não tem como fazer o currículo. Aí tem você que sabe fazer o currículo e tem como fazer esse currículo. Aí você faz esse currículo e ela precisou do currículo para entregar numa empresa, só que ela não tinha um currículo. Aí você faz o currículo, dá para ela. Ela leva o currículo, entrega na empresa e a empresa chama essa pessoa. E essa pessoa agora está empregada. Veja bem, você usou uma habilidade que Deus te permitiu ter. Você sabia como fazer. Você fez, você prestou um serviço no sentido de ajudar aquela pessoa porque você não cobrou nada. E essa pessoa agora tem uma porta de emprego e ela está fazendo algo que Deus se agrada, que é trabalhar, pois foi Deus que instituiu o trabalho. Você está vendo? Isso é uma forma de prestar culto a Deus também. Não sabia? Fique sabendo. Tá bom? Isso é muito importante. Muitas outras coisas podem ser feitas para ajudar as pessoas. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Infelizmente, muitas pessoas usam essas práticas para se promover. Fazem questão de anunciar para todos que estão orando, que estão jejuando, ou até participam de alguma oferta voluntária apenas para serem vistos. É claro que não está sendo dito aqui que não podemos dizer que estamos orando ou jejuando por alguém para que tal pessoa saiba que não está sozinha naquela dificuldade. Pode ser dito. Poxa, irmão, tenho orado pela sua vida, inclusive eu tenho consagrado a minha vida em favor de você. Isso não está errado. Desde que a sua motivação não seja aparecer para ela. Esperando que ela te dê alguma coisa em troca. Esperando que às vezes seja alguém de posição na igreja, possa te ver com um pouquinho mais de carinho, né? Um pouquinho mais de cuidado. Você pode até falar. Mas tem gente que se vangloria. Faz questão de mostrar para todo mundo que tá lá. Não, cuidado. Você pode não estar fazendo com uma motivação de se promover. Mas se você estiver, não faça isso. O problema é fazer isso para se promover. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, oferta, nosso espírito, oração, e nosso corpo, jejum, que são direcionadas a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Dar esmola é procurar servir ao nosso próximo, né? Ter compaixão, boas obras, especialmente ao necessitado. Orar é buscar a face de Deus e reconhecer a nossa dependência dele. E jejuar, isto é, abster-se de alimentos por razões espirituais, é pelo menos em parte um modo de autonegação e autodisciplina. E dependência de Deus também. A oração e o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. No contexto da lição aqui, essa oferta é uma ajuda ao necessitado, mas tem a oferta na obra do Senhor. Ela faz parte do culto a Deus. A oferta não é uma parte, não está fora do culto. Tem muita gente que acha assim, agora é o momento de ofertar, como se aquilo fosse fora do culto. Não, o seu culto envolve a oferta. E você não oferta porque a obra precisa. Porque precisa de ar-condicionado. Preste atenção nisso aqui, hein? Isso aqui é muito sério. Você não oferta em primeiro lugar. O motivo da sua oferta,
O porquê da sua oferta não é porque a obra precisa de pagar aluguel, a igreja, porque precisa da manutenção dos obreiros, porque precisa pagar a energia elétrica. Não. A sua oferta, ela é direcionada, você entrega a oferta diretamente por um único motivo: reconhecimento de quem Deus é. A terra é dele, tudo é dele. Então você oferta por gratidão ao que Deus é e a tudo que Deus faz. Agora, por você ofertar, a obra tem manutenção. Os obreiros que estão por conta da obra têm lá o seu recurso financeiro, tem como pagar a energia elétrica, tem como pagar o aluguel. Então, não é... Porque senão... Se uma igreja está totalmente estruturada, o pastor não precisa, ninguém precisa, a obra já está lá estruturada, é sede própria e tudo. Aí as pessoas, quanto mais isso acontecer, elas vão dizer assim, sabe uma coisa? Não precisa ofertar, a obra aqui quase não tem nenhuma necessidade. Você não vai ofertar por causa da necessidade do que tem que ser feito na obra. Você vai ofertar por reconhecimento a Deus. Por isso a oferta é parte do culto. Parte do culto. Agora, se você pode dar 2, ou se você pode dar 100, ou se você pode dar 2, ou você pode dar 1000, ou se você pode dar 2, ou você dá 10 mil, 100 mil, eu não sei. Isso aí é uma coisa muito particular sua. Preste atenção que aqui nós temos que saber o seguinte: qual é a motivação do nosso coração em ofertar? Qual é a motivação? Às vezes é uma igreja que você está vendo que o crescimento dela é visível. E ela precisa investir. Mas você não faz primeiro para ela investir. Sim, porque você reconhece a Deus. Eu só dei essa parada aqui porque tem muita gente que acha que a oferta, ela não faz parte do culto. É um momento... Não, a oferta também é o seu culto, tá bom? Não iremos nos aprofundar na oração e no jejum, porque esse é o tema da lição 9. Orando e jejuando como Jesus ensinou. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso, que era o escriba e fariseu, perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Isso quer dizer que, paralelo às práticas piedosas, existem as práticas mascaradas de piedade com motivações sensacionalistas e de espetáculo. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. É triste admitirmos que existem muitas pessoas que usam o evangelho para se promover. Apresentam uma conduta piedosa externa através de orar, jejuar, participar de cultos e ofertar, mas buscam fama, poder e riqueza. Não é pecado um cristão ser conhecido. O nome de Jesus começou a ser divulgado. Não é pecado o cristão ser conhecido. Fulano, eu conheço. E ter bens materiais também não é pecado. O pecado está nas motivações de realizar a obra de Deus visando sua própria glória ao invés da glória de Deus. Síntese do tópico 1. Os atos de ofertar, jejuar e orar têm na prática da descrição a boa recomendação de Jesus. Ou seja, faça discretamente. Qualidade do que é discreto. Você está gostando do conteúdo dessa aula? Então primeiro dá o like. Em segundo lugar, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Pastor, estou na TV. Assistindo pela TV. Aponte a câmera do seu celular no QR Code que você já vai cair no canal e você tem como se inscrever. E inclusive divulgue o canal para o seu irmão, para a sua tia, para o seu primo, para alguém da sua família, o seu pai, a sua mãe. De repente você está assistindo, tem irmãos da igreja. Divulgue. Talvez você não tem aí a parte de estar ensinando, mas você pode divulgar, outras pessoas podem ser edificadas. Se o canal cresce, outras pessoas estão sendo abençoadas, outras pessoas estão sendo alcançadas. Estamos trabalhando dentro do discipulado, né? Para que outras vidas sejam discipuladas, e a EBD ajuda nisso. A EBD tem essa tarefa, tá? Que o discipulado não é apenas para quem aceitou Jesus e passa ali um tempo para poder passar pelo batismo. O discipulado é a vida toda. Para que também você se transforme num discipulador, possa falar de Jesus para outras vidas, tenha base bíblica para falar. Compartilha na sua rede social essa aula. E também não deixe de comentar de que lugar do Brasil você está assistindo.
Não deixe de comentar. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Então, sendo membro, você ganha todos esses benefícios. E eu queria deixar para você aí, ó, alguns livros, tá? Uma Vida com Propósito, o link tá na descrição, ou a câmera no QR Code. Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento, também o link na descrição e a câmera no QR Code. E Dicionário Bíblico Youclaf, link na descrição e também a câmera no seu QR Code aí. Pode ajudar você que está assistindo pela TV. Vamos lá, 2. Auxiliando o próximo sem alarde. Qual é a motivação do teu coração? O que buscamos quando auxiliamos o próximo? E a maneira de ofertar segundo Jesus. Alarde fala de vanglória, de ostentação. Tem muita gente que usa a necessidade do próximo para se promover. Tudo isso Deus está vendo. Está sendo registrado por Deus. Esse genju aí tá fora de contexto, tá? Só para você saber. 1. Qual é a motivação do teu coração? A glória de Deus? Qual a motivação? Ou a nossa glória? Só você pode olhar para dentro de si. Eu não tenho como saber. Não existe máquina de medir motivação do coração. Tem como medir a sua pressão, tem como medir a sua glicose, tem como medir os batimentos cardíacos, tem como medir um monte de coisa. Mas motivação do coração não tem como medir. Só o Senhor. A prática da generosidade para com alguém é bíblica, então é um princípio correto. E há tempos estava presente na lei de Deus. Depois você pode ler todos esses textos do Antigo Testamento para você ver o que Deus manda fazer pelos pobres, pelos necessitados. Como também nos ensinos de Jesus. Jesus também manda ajudar os necessitados. Então isso significa que sempre haverá pessoas com necessidade. Tá? O verbo hebraico para generosidade é gamal, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. Não podemos nos esquecer do que Deus fez por nós e por isso devemos fazer pelo próximo sem acepção de pessoas. Deus não fez por nós? Deus não tem nos abençoado? Deus não tem aberto as portas? Paulo, quando fala aos Efésios, diz assim: aquele que roubava não roube mais, ou furtava não furte mais, antes trabalhe, tendo com que ajudar os que têm necessidade. Olha aí, um dos motivos do trabalho, não só se manter, mas ajudar alguém que precisa ser socorrido. Tá vendo? Alguém que precisa ser socorrido. Isso aqui é importante. É preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados. Pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. Deu para entender? Por exemplo, existem pessoas que fazem festas de aniversário e ela escolhe a dedo quem ela vai convidar, às vezes, por causa do presente que ela sabe que aquela pessoa pode dar. Eu já vi situações assim. Eu já convivi com gente que tinha recurso financeiro e que me contou: pastor, eu era convidada para as festas por causa que eu podia dar presente. E aí, no momento que não pode mais dar, não é mais convidado. Você tá entendendo onde chega a situação? Que situação acontece? Motivação errada. Faz acepção de pessoa. Então, como vamos saber quem tem motivações erradas? Os ensinos de Jesus sobre os valores do reino de Deus não servem para usarmos um contra os outros, exercendo o papel de juiz. Foi o que eu disse agora há pouco. Isso aqui não é para você poder apontar: aí, tá fazendo aí pra se aparecer. Não faz isso não. Você que tem que olhar para ver se você não tá fazendo alguma coisa para se aparecer. Porque às vezes você toma conta da vida dos outros e esquece da sua.
eles servem para nos autoexaminarmos e corrigirmos nossas próprias ações quando somos confrontados pela palavra de Deus. Inclusive aquele que prega ou ensina, como eu aqui estou, tanto prego como ensino pela bondade de Deus, apenas transmite os ensinamentos e deve igualmente a todos os outros aprender para praticar. Então eu também não estou aqui para julgar você, não. O professor que vai dar aula não está para julgar ninguém, mas ele tem que falar, está na aula, é a aula, é o conteúdo. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração. Tá vendo? Quem sabe? Eu sei. Quando estende as mãos para dar. E é agradável a Deus compartilhar, ajudar. Se você pensa só em juntar para você, aí você entrou pelo caminho errado. Aí você é egoísta. Você tem que pensar em compartilhar também. Ajudar, ver quem realmente precisa e ajudar. Não é só a igreja, tá? A instituição em si. É a igreja local como um todo. Ah, mas aqui eles já recebem dízimos e oferta. E quem foi que disse que apenas a ajuda para o próximo vai vir só dos dízimos das ofertas? Pode também, oferta que a igreja recebe, pode vir de você. Você pode socorrer alguém. Deus quer ver você ter compaixão, eu ter compaixão, socorrer alguém. E você vai aprender uma coisa, quando você começa a aprender a compartilhar, a abençoar, a ofertar na obra de Deus também, que às vezes a gente foi criado num ritmo que nem ofertar na obra de Deus nós aprendemos, fomos ensinados. O valor da oferta, por que ofertar? A Bíblia está cheia de textos ensinando, falando sobre a oferta no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E aí a gente não foi ensinado isso. E a gente acha a oferta, o momento da oferta um momento ali constrangedor, porque, sabe? Mas é quando você começa a fazer isso de coração, motivação correta. Não é dar porque todo mundo tá dando, não é pegar e tirar ali, vou pegar qualquer coisa aqui, vou colocar porque todo mundo tá dando para ver que eu também tô dando. Não. É fazer com amor. E no dia que você não tem, glória a Deus também, Deus tá vendo que é verdade, que você não pode. Tá? Mateus 9,4. Eu me sinto até, de certa maneira, confortável para falar isso, mas não me sentiria sem conforto de falar se eu estivesse na posição que eu vou falar agora. Porque eu não estou na frente de uma igreja. Eu não sou pastor presidente. Eu sou um co-pastor. Eu sou um pastor auxiliar dentro de um ministério onde tem muitos pastores. Então, outros obreiros também. Então eu não estou na frente, que alguém poderia dizer, pastor, é fácil eu falar isso? Não, o senhor está na frente da igreja, o senhor está puxando pro seu lado. Ei, eu não estou na frente de igreja. Mas se um dia o Senhor me colocar na frente, seja de uma filial, de uma congregação, ou até mesmo sendo pastor presidente de uma igreja, eu quero dizer para você que eu não vou ter nenhum problema em falar sobre isso, porque eu sei que é bíblico. É bíblico. Agora, dentro dos moldes bíblicos, mas é bíblico. Tá bom? Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Porque Jesus conhece o coração. 2. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? O que está por detrás disso? Promoção pessoal? Chamar a atenção? Alguém olhar e falar... O discípulo de Cristo não busca se promover quando dispõe a ser generoso para com o próximo. Nem para com a obra de Deus em si também, tá? Olha só, aqui eu quero abrir outro parêntese. Às vezes o pastor da igreja fala assim, irmãos, eu preciso de 5 pessoas aqui, porque nós precisamos trocar os ventiladores da igreja. Estou dando um exemplo aqui qualquer. E eu preciso de 5 irmãos. Cada ventilador custa R$200. É só um exemplo, tá? Eu preciso de 5 pessoas. Com quem eu posso contar? Aí alguém vai dizer assim, não pode levantar a mão, porque se levantar a mão é para se mostrar. Não, aí é outra questão. O pastor está pedindo isso diante da igreja inteira. E não é questão de se aparecer, se mostrar. Quando a pessoa diz assim, pode contar comigo, não é que ela queira se mostrar. Pode ser que no meio daquelas alguém quer se aparecer? Pode até ser. Mas só que o fato de se apresentar não é se mostrar. Como pode ter aquela também que pode não falar nada e chegar no canto do pastor, eu quero também participar. Pode acontecer? Pode. Mas o fato de se manifestar não quer dizer que você quer aparecer, tá? Eu quero deixar isso muito claro aqui, tá?
O discípulo de Cristo não busca se promover quando dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, dos necessitados. Não propriamente dito apenas de órfãos e viúvas. Esses estão em foco aqui, mas também de quem está necessitado. Tem vários textos aí, tá? Tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo o bem. Jesus fez o bem àqueles que precisavam. Agir dessa maneira é sinal de que realmente o evangelho de Cristo tem influência em sua vida. A esmola era um dos quesitos mais importantes da espiritualidade judaica. Robert Monse diz que dar dinheiro aos pobres era um dos mais sagrados deveres do judaísmo. Lembre-se que, quando você ajuda uma pessoa na rua, que ela diz assim, me dá um dinheiro, você tem que ter um amor inteligente. Você sabe que ela pode usar aquele dinheiro para outra coisa. Então, às vezes, ela tá pedindo dinheiro para se alimentar, vai lá e compra um lanche para ela, paga o almoço dela, não importa. Pode pagar o almoço. Não tem nenhum problema. Sabe? Porque, às vezes, entregar o dinheiro, você pode não estar tendo um amor inteligente nesse caso, tá? O socorro aos necessitados é uma expressão da verdadeira fé. Quem ama a Deus prova isso amando ao próximo. Quem foi alvo da misericórdia divina é instrumento da misericórdia ao próximo. Jesus adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber os louvores dos outros, ou transforme atos piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como um hipócrita. Meu Deus. Nossa religiosidade nunca deve ser para o orgulho pessoal e desprezo dos outros, pois procedendo dessa maneira estaremos no mesmo nível dos fariseus. Nosso Senhor deixou claro que nossa justiça deve ultrapassar a deles. Caso não seja assim, não teremos parte no reino de Deus. Aí quando você lê Mateus 5:20, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus, fica parecendo que, se você pegar esse texto isolado, que a nossa salvação vem por meio daquilo que nós fazemos. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que a nossa justiça garante salvação, mas mostrando que a nossa justiça é prova para nós mesmos, eu mesmo, que houve um novo nascimento na minha vida, que está tendo transformação, uma conduta agradável a Deus. Quem recebeu salvação precisa viver em novidades de vida. 3. A maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Aí, o que pode acontecer? Isso aqui que não pode acontecer, ó. Quero que todos saibam. Eu dei uma cesta básica. Eu paguei a conta de energia. Eu comprei gás de cozinha. Pessoas que fazem, né? Ih, fulano, você não sabe. Fulana tá sem gás, eu fui lá e comprei o gás dela. Ah, você não sabe. Fulana, eu dei uma cesta básica para ela. Eu. Pastor, mas a igreja não ajuda também? Ela às vezes não dá cesta básica? Os irmãos não vê aquela pessoa saindo com a cesta básica? Não, mas aí tá socorrendo o necessitado. Não tem nenhum problema. A igreja não tá fazendo isso para se promover, para ser vista. Até as obras sociais que a igreja faz, já que podemos abrir esse parênteses, em alguns momentos ela tem que ter um pouco de cuidado. Né? Porque ela pode até trazer problema para ela. Por exemplo, vai fazer uma obra social na rua. E aí tem lá moradores de rua. Aí tá distribuindo coisas para as pessoas, comida. E aí de repente começa a tirar fotos com aquelas pessoas. Não tem nada de errado em tirar as fotos. Mas tem que ter cuidado, porque às vezes, numa dessas fotos, pode ter alguém que pegue aquilo e possa levar para um outro lado e querer até processar a igreja no sentido de estar se promovendo, mostrando a imagem de alguém que não deveria estar mostrando. Então a igreja tem uns cuidados que ela pode. Ela pode, às vezes, apresentar aquilo para que a igreja veja a obra, né? Os membros vejam a obra que está sendo realizada. Mas, às vezes, também pode acontecer de botar do lado de fora, ou seja, na internet, não que seja proibido fazer isso, mas pode trazer algum problema. Ela tem que estar preparada para isso. Mas a igreja, quando faz, ela não está se promovendo. A igreja, instituição, a igreja local. Mas tem gente que se promove. Pode acontecer de algum líder também tentar se promover por meio disso? Pode. Só Deus sabe, né? Eu não tenho como julgar ninguém, mas Deus sabe. Mas não julgue. Não diga, fulano, quer aparecer. Não faz isso, não. Mas também, você que está fazendo isso aqui, não faz isso não, porque Deus está vendo. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas. É claro que a referência que Jesus fez a esse toque foi metafórico, é figurado, que quer dizer tornar público.
Ajuda e vai lá, ó, deu uma oferta pra fulana, tava precisando. Faço não. Dê pra fulano, tava precisando. O cristão não dá ao pobre para ser visto, nem para ser exaltado pelos homens, mas dá para que o necessitado seja suprido e Deus seja glorificado. Deus quer que você ajude a acalmar as dores, a suprir as necessidades dos outros. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Aquilo que é feito ao próximo em secreto, longe dos holofotes, recebe de Deus, que vê em secreto a verdadeira recompensa. Síntese do tópico 2, o Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração no ato de ajudar o próximo. Você já reparou que o tópico 1 geralmente é o maior tópico, por isso gasta mais tempo. Alguém vê o tópico 1 e fala assim, meu Deus, a aula já está quase 1 hora. Aqui no canal. Mas aí o segundo tópico ele é menor. Nem sempre ele é tão... O primeiro tópico às vezes ele é bem extenso. Né? Então fique calmo, vai dar tudo certo. Vamos terminar já já, tá? Você está gostando do conteúdo da aula? Divulgue o canal. Estamos chegando... Quando você assistir essa aula já deve ter passado de 12 mil inscritos. Mas se você falar para 1, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco nós estamos num número maior e mais pessoas estão sendo edificadas. Então divulgue o canal. Não deixe de divulgar não. Para os membros da sua igreja, para os professores aí da escola dominical da sua igreja, também, de outras igrejas que você conhece, faça isso. Se inscreva se você não se inscreveu. Às vezes você assiste pela TV e ainda não se inscreveu. Aponte a câmera para o QR Code aí, ó, e se inscreva. Tá? Ative o sininho. Compartilhe na sua rede social essa aula e não deixe de comentar de que lugar do Brasil você está assistindo e o que você está achando da aula também, tá? Fale isso. No Seja Membro, que eu venho anunciando, eu estou mostrando para você aí, tá? No Seja Membro, para você apontar o QR Code. Você está vendo na TV? Que aí você pode ir lá assinar o Seja Membro. Aí você tem todos os benefícios que é falado aqui. Vamos dar prosseguimento, tá bom? Deus contempla o bem que realizamos. O Deus que vê, o Deus que recompensa. O Deus que tudo vê. Lá de cima ele está vendo tudo. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Para ele não existe surpresa nem o desconhecido. Nada que acontece pega Deus de surpresa, tá? Nada pode escapar da onisciência divina. Tem vários textos aí. O Salmo 139 é lindo, maravilhoso. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem o controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá segurança é que até aquilo que vamos pedir, ele já sabe. Aí eu sei que tem aquela conversa de dizer, pastor, se Deus já sabe de tudo, por que ele deixa determinadas coisas acontecer? Nem tudo ele vai explicar. Ele permite acontecer. A nossa parte é continuar confiando. Não abrir mão da nossa fé, tá? Quando o cristão vive atentando para as coisas da terra e pouco tem em mente as coisas do céu, acaba se relacionando com Deus como se ele fosse um ser humano. Esse é o problema. Então ele não lembra que Deus é onisciente, presciente. Dessa forma se esquece que Deus é Deus e sabe de tudo. É tolice pensar que algo pode ser feito sem seu conhecimento e ao mesmo tempo sem sua previsão, já que Deus também é presciente, conhece o futuro. Passado, presente e futuro para Deus é uma coisa só. Então imagina, eu estou fazendo alguma coisa, estou tentando fazer escondido. Ninguém sabe a motivação do meu coração, estou fazendo, mas Deus está vendo tudo. E eu sirvo a quem? Aos homens ou a Deus? A Deus. E se eu estou fazendo e Deus está vendo? Como é que eu estou enganando alguém? Eu posso enganar pessoas, mas eu não estou enganando a Deus. Eu estou enganando a mim mesmo. Porque eu estou deixando de levar em consideração com quem eu estou, diante de quem eu estou, diante de Deus que vê tudo. Aí as pessoas fazem coisas ocultas, cometem pecados ocultos. Ah, mas me livrei da mão do pastor, da igreja, me livrei dos irmãos, ninguém sabe. Estou aqui, ó. Ah, Deus sabe. E se Deus pedir conta da sua vida hoje? Ele sabe tudo. Você não vai conseguir enganar Deus. Eu não vou conseguir enganar Deus. Então o negócio é reconhecer nosso pecado, nos arrepender, pedir perdão, confessar. Se tem alguma consequência, passar pela consequência. Se tem alguma disciplina, passar pela disciplina e prosseguir. Porque tudo isso Deus trará à tona.
Aquilo que se torna correção para os que praticam suas boas... Desculpe. Aquilo que se torna correção para os que praticam suas obras visando promoção pessoal se torna conforto e segurança para aqueles que confiam no Senhor e realizam suas obras para a glória do nome dele. Por quê? Porque Deus vê que a motivação é correta. Se alguém te julgar e dizer, não, quer aparecer, não tem problema. Tem muita gente que tem alguns problemas e acabam querendo transferir isso para você. E aí ele diz, o problema... às vezes tem alguém que vai estudar teologia. Aí tem algumas pessoas que começam a apontar, agora quer aparecer, não é. O problema não está na pessoa que está estudando, às vezes. O problema está nas pessoas que não querem estudar. E que se tem problemas emocionais e que não sabem lidar com eles, então eles acabam fazendo discriminação de quem está estudando. O problema não está em quem está ajudando às vezes, o problema está em quem não ajuda e faz discriminação de quem ajuda. Ele se sente ofendido porque a pessoa pode fazer e ele no momento não pode. O Senhor pode te abençoar e uma hora você pode fazer. Você pode fazer. Mas Deus está vendo a motivação do seu coração. Será que Ele pode te abençoar e você vai fazer? Ou você vai se promover? Ou você vai apenas se deleitar com aquilo e não vai ajudar ninguém? 2. O Deus que recompensa. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22, 12. O nosso Deus contempla tudo. Em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que o nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Quando você faz alguém que necessita de fato, e quando eu falo necessita de fato, não é uma avaliação humana sua, que às vezes você pode fazer acepção e dizer, eu acho que não precisa não vou ajudar não. Mas Deus sabe que precisa de fato. Quando você faz e ajuda, você está agradando a Deus. Você está tornando a vida daquela pessoa menos aflição. Você está ajudando a diminuir a aflição daquela pessoa. No mundo tereis aflições. Aquilo não tem a ver com pecado. Aquilo não tem a ver com preguiça às vezes. Não tem nada a ver com preguiça, com pecado, com negligência. É o momento que aquela pessoa está passando. E ela precisa ser socorrida. E quando você faz, você está ajudando. Às vezes em coisas pequenas. Coisas pequenas. Que às vezes a pessoa precisa. Às vezes coisas que você tem dentro de casa. Agora, conforme você ora, a próxima lição vai mostrar que a oração em jejum nos torna mais sensíveis à voz do Espírito de Deus. Quando você é uma pessoa que se consagra, que busca a presença de Deus, Deus pode falar ao teu coração, às vezes, coisas que você nem sabe que está acontecendo na vida da outra pessoa. Porque em conversa, por mais que você lide com ela, ela não conta. E de repente o Espírito Santo fala assim, vai lá, pega isso e dá para aquela pessoa. E aí você não vai viver com egoísmo. Tá? Nesse caso, o galardão que fala o texto da lição, está falando de galardão. Vamos lá. Da lição são recompensas ou prêmios pelas boas obras realizadas pelos salvos. O prêmio aqui, o que está em foco aqui não é salvação. Porque quando o Senhor for dar galardão para os seus servos, Ele está dando galardão para os salvos. É um ambiente que só vai estar os salvos. Então isso aqui não tem nada a ver com salvação. Enquanto para aquele que não recebeu Jesus, o salário, a recompensa por não reconhecer Jesus como Salvador da sua vida é a morte eterna. Sabe o que isso significa? A segunda morte? Separação eterna de Deus. Morte eterna. Então preste atenção, o que está em foco aqui não é a salvação que foi conquistada por Jesus, e sim recompensas dadas pelo Senhor, premiação. A Bíblia fala das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7 diz, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Essas bodas, ela é a união plena entre Cristo e a igreja, para sempre, a ser concretizada quando o arrebatamento dos santos acontecer. Durante este evento, receberemos os galardões, as bodas do Cordeiro, premiação. Só os salvos estarão lá. Será um julgamento para premiação e não para condenação.
pois lá só estarão os salvos. É quando as obras vão ser testadas. Paulo fala sobre isso em Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Se a sua obra for de madeiro, feno, ser queimada. Se for de algum tipo de metal que Paulo coloca como uma figura de linguagem só para mostrar que o fogo não pode consumir, vai ser aprovada. Aí tem galardão. Aí o que Jesus está ensinando nesse texto da lição? Você que faz coisas que os homens te glorificam, para ser glorificado pelos homens, você já teve o seu galardão. Seu prêmio já está aí. Ó. Foi aplaudido, foi honrado. Então, já recebeu. Mas aquilo que é feito em oculto, aí o Senhor vai premiar. O Senhor vai recompensar. E Ele tem a forma de recompensar. Ele diz que vai recompensar. Agora só Ele sabe como é que isso vai ser feito detalhadamente. Certo? Só que eu volto a dizer mais uma vez aqui, não há nada de errado em você reconhecer aqueles que fazem algumas coisas na obra de Deus e dizer, irmão, que Deus seja louvado pela sua vida, que você continue se esforçando. Paulo fazia isso direto com seus colaboradores nas suas cartas. Fulano tem trabalhado... Já eu vou falar aqui, ó. O nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa. Mas Deus conhece. O motivo que os impeliu a tal ação, pois vem somente aquilo que lhe foi manifestado exteriormente, o que está visível. O Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração. Não necessitando de qualquer amostra exterior para chamar a atenção. A sua atenção, Deus já viu. É um raio-x, é uma ressonância. Quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplauso dos homens. Então nós estamos aprendendo, e se até hoje alguém fazia, vai deixar de fazer, porque aprendeu que Jesus não quer que isso seja feito. Por isso que é os valores do reino de Deus. Ademais, ainda agem como se Deus não estivesse atento a tudo que ele faz. Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus, por isso praticam suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre quererem agradá-lo em tudo. Fazendo para os seus servos, estão fazendo para Deus, agradando a Deus. Precisamos ter em mente que fazer coisas para ser vistos pelos homens e receber reconhecimento diante dos homens por obras feitas para Deus são coisas totalmente diferentes. De novo, vou repetir. Fazer coisas para ser visto pelos homens e receber reconhecimento diante dos homens por obras feitas para Deus são coisas diferentes. Uns fazem para ser vistos, outros fazem para Deus e são vistos pelos homens. Aí é diferente, são reconhecidos. A palavra de Deus ensina em vários textos honrar as pessoas no sentido de reconhecimento, de cuidado. Honra é reconhecer, é cuidado. Tá? As pessoas não podem buscar reconhecimento, mas podem receber se suas obras são feitas para a glória de Deus. Ela não busca, mas ela pode receber se alguém reconhece. É outra coisa totalmente diferente. Não é idolatria. Isso aqui não tem nada a ver com idolatria. Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A BEP, o que é BEP? Bíblia de Estudo Pentecostal diz: devemos estar dispostos a respeitar e honrar as boas qualidades dos outros crentes, ou seja, reconhecer. Deus seja louvado pela sua vida, irmã ter sido generosa com a obra do Senhor. Isso não é para engrandecer ela. Deus seja louvado. Mas é um reconhecimento daquilo que tem sido feito. Tá entendendo? Então isso aqui não tem nada a ver com o aplauso dos homens. Filipenses 2:29. Recebam-no com grande alegria no Senhor. Dê-lhe honra que ele merece. Cuidem. Reconheçam. Epafrodito aqui. 1 Tessalonicenses 5:12. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Reconhecimento também. Cuidado, inclusive suprir as necessidades. Cuidar deles materialmente. Ou seja, dar a eles o que é devido de salário. Inclusive, esse texto aqui também vai levar para esse lado. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhe dão orientação. Ou seja, o trabalho desses líderes era só na obra do Senhor. Então tinham que viver pela obra do Senhor. Honrar aqui, inclusive, tem a ver com ajudar financeiramente. 1 Pedro 2,17. Honrai a todos. Reconhecer. Amai a fraternidade. Amai os irmãos.
Temei a Deus, honrai o rei. Estava falando de um momento que havia o imperador, né? Então honrar o rei, tinha que ter honra, reconhecimento, né? Respeito pelo imperador. Honra a todos, cuidado, respeito, reconhecimento. Agora, você não vai fazer reconhecimento, honrar coisas erradas. Aí tem gente que honra coisas erradas porque lhe é uma palavra que eu posso usar, conveniente, que vai receber alguma coisa em troca. Aí não pode fazer isso. O salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem. Lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando. Existe pecado por comissão, que é aquele que a pessoa faz algo sabendo que é pecado e cometeu algo. Porém, existem pecados por omissão. Por isso que o Tiago diz, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Isso é pecado por omissão. Simplificando, um pecado de omissão é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Deixar de fazer o que Deus ordena. O que é tão grave quanto transgredir ativamente o que ele ordena. Por isso que Tiago escreve, né? Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Você tem lá uma pessoa necessitada, você tem como ajudar ela, você ora por ela e diz, vai em paz. E manda ela embora, você acabou de pecar. Por que, pastor? Porque ela tem uma necessidade, você tem como suprir aquela necessidade e você não supriu. Isso é errado. Você sabe o que é certo e você deixou de fazer. Isso é pecado. Agora, entenda uma coisa. Se você vai abençoar, você vai ajudar, você tem que fazer isso com o coração aberto. Ah, pastor, por isso que eu não faço, porque meu coração está fechado. Então você tem que começar a pedir a Deus para abrir o seu coração. Porque você acaba deixando de obedecer aquilo que Deus quer. Que é abençoar também, que é compartilhar. A igreja primitiva entendia muito bem isso e fazia. E Deus abençoava a igreja. E igreja aqui como um todo, mas igreja individualmente, como um cristão, tá? Ele também explica que não devemos ser apenas, Tiago, ouvintes da palavra, mas também praticantes. Se você aprende que deve socorrer o necessitado, você não deve ser só ouvinte, você deve ser praticante. Embora seja verdade que podemos pecar sem perceber, os pecados de omissão são intensificados pelo conhecimento. Uma vez que você conhece e não faz, aí alguém vai dizer, quando sabemos o que Deus nos ordenou em sua palavra e deixamos de cumprir, então silenciamos a voz da consciência e pecamos contra ele. Nós já sabemos que deve ser feito e não fazemos. Aí talvez você diga assim, é por isso que eu prefiro não aprender o que a palavra de Deus ensina, porque só assim eu não vou estar pecando. Está pecando. E está pecando também por não estudar a palavra de Deus, que é uma ordenança. O Senhor quer que você leia, medite e pratique ela. Síntese do tópico 3, chegando ao final. As palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade, sendo verdadeiros, não hipocrisia. Você gostou do conteúdo da aula de hoje? Então divulgue o canal para pessoas da sua família, para pessoas da sua igreja, para pessoas da sua rede social. Divulgue o canal para que mais pessoas se inscrevam e sejam edificadas e possam ajudar outras pessoas. Eu contei no início da aula aqui que tem igrejas usando esta aula para dar aula para os professores, para que os professores ensinem no domingo. Quem sabe você divulgando, alguma igreja também passa a fazer isso. Olha quantas vidas vão ser edificadas, irmãos. E que o Espírito Santo possa tocar no seu coração. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva. Se está na TV, aponte a câmera para o QR Code, tá? Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like. E também não deixe de fazer o seu comentário. Faça o seu comentário. Diga de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil também, pode ser. Tá bom? E eu quero deixar o último aviso aqui para você. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Então, se você quiser, você pode se inscrever no módulo grátis. Tá aqui, tá? O link na descrição. E também não só na descrição, tá aí o QR Code. Você pode apontar
pro QR Code do seu celular, a câmera, e você pode se inscrever no módulo grátis. Se você gostar, você pode se tornar um aluno da Faculdade Vitória em Cristo e com isso você vai ter aí um conhecimento ampliado estudando a Palavra de Deus. Não pode, não tem condição, não tem problema, mas eu estou indicando porque eu conheço o curso e eu estou falando de algo que realmente é sério e que é importante. Chegamos ao final da aula e eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Você chegou até o final da aula. Ah, pastor, a aula tem quase aí, chegando quase 2 horas. Tá, você pode assistir em partes, não tem problema, se fosse o caso. O importante é você ter um conteúdo completo da lição. Nem tudo você vai poder levar para a sala de aula. Eu quero parabenizar aqueles que têm ficado até o final, que têm ficado. Pessoas têm dito, pastor, assisti até o final. São pessoas que querem realmente aprender. Tem gente que começa lá no início, nos 5 minutos vai embora. O que a gente pode fazer? Vão ser pessoas que sempre não vão saber quase nada. Pouco vão poder ser aproveitados na obra de Deus. Deus usa aqueles que se coloca na disposição dele. Deus usa aqueles que se disponibiliza para a obra dele. Se a pessoa não quer aprender, ela não vai poder ser usada, porque Deus não vai colocar pessoas que não querem aprender para fazer a obra dele, porque vai dar muito problema, certo? Conclusão, por meio de Jesus ficamos cientes de que ele deseja que atentemos na verdade, andemos na verdade, sejamos honestos e que nossa justiça ultrapasse a deles. De quem? Dos fariseus, escribas. Em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Deus não quer crente se exibindo. Gálatas 6, 9 e 10 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Parado. Abandonado a fé. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Promover uma ação assistencial sem fins de promoção pessoal, observando pessoas necessitadas em primeiro lugar entre os membros da igreja e depois do lado de fora e procurar ajudá-las, seria um bom começo para cumprir o que Jesus nos ensinou através do ensino dessa lição. Você concorda com isso? A igreja fazer? Ou você individualmente vê quem pode ajudar, mão esquerda sem a mão direita ver, tudo ali sem tocar trombeta, seria um bom começo. Peça a Deus para te dar um coração generoso. Senhor, me dá generosidade, me dá recursos para me abençoar outras pessoas. E tem gente que pede recursos apenas para satisfazer seus deleites, para viajar, para sair, passear, não tem nada de errado nisso. Mas se você concentra nesses atos, mas se você concentra só os seus recursos para si, você não aprendeu a compartilhar e amar o próximo. Porque quem ama o próximo, compartilha. Deus possa nos dar entendimento disso. Vamos espiar qual é a próxima lição? Lição de número 9, 29 de maio de 2022. Orando e jejuando como Jesus ensinou. Vai ser uma lição muito esclarecedora. Eu já li essa lição. Eu já dei uma observada nela, eu só vou montar, quando eu estou gravando essa aula, só estou dizendo isso, eu só vou montar tudo isso que você tem aí nas outras lições para essa lição também, mas é uma lição muito boa, que Deus possa falar melhor ao nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, por todas essas pessoas que ficaram até agora, que a tua bênção esteja sobre as suas vidas. Esteja sobre a vida daquela que não pôde assistir também tudo. Não tem acepção de pessoas aqui. Mas, Senhor, essas pessoas, que o conteúdo possa, Senhor, trazer esclarecimento e que de alguma forma o Senhor possa usar esse conteúdo na vida delas, para a vida delas e para a vida de outras pessoas. Que possamos ser verdadeiros, Senhor. Que possamos andar de fato, sem hipocrisia. Que os nossos atos não tenham motivações ocultas, Senhor. Que tudo seja para a glória do teu nome e em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Peço também pelos professores, abençoa suas vidas, abençoa suas aulas, abençoa suas classes, abençoa suas famílias. Dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui na descrição o panorama do estudo da doutrina da salvação, tá bom? E uma outra indicação de vídeo, não deixe de assistir. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima EBD Comentada Online.